Bom dia, igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar de pé para começarmos o culto nessa manhã. Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 2, nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 11. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo número 11, nós vamos dar início ao culto dessa manhã, lembrando nessa palavra o amor do Senhor Jesus por cada um de nós, nessa manhã de ceia, nessa manhã de lembrança da morte e ressurreição do nosso Senhor, pelo preço que foi pago em nosso lugar. Filipenses capítulo 2, versículo 5, a palavra do Senhor declara assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse. Vamos ler junto esse final? Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. É pelo nome de Jesus que nós fomos alcançados, foi pelo nome de Jesus que nós temos sido transformados dia após dia, foi pelo nome de Jesus que essa obra maravilhosa iniciou na sua vida, na minha vida, e ela continuará acontecendo até o nosso último dia de vida nessa terra. No nome de Jesus nós nos movemos, no nome de Jesus nós vivemos. É por Jesus que nós conseguimos estar de pé na presença do Senhor e de coração aberto, prontos a receber tudo aquilo que Ele tem para liberar sobre nós. É pelo nome de Jesus que nós vencemos os poderes das trevas, é pelo nome de Jesus que nós vencemos as tendências carnais, aqueles desejos que tentam roubar o nosso coração de viver a vontade do Senhor, os pensamentos, os desânimos, as fraquezas. É pelo nome de Jesus que nós vencemos todas as nossas tribulações. E eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, colocar a sua Bíblia sobre o seu lugar. Se você puder erguer uma de suas mãos e agradecer ao Senhor Jesus por mais um dia de vida nessa manhã, agradecer ao Senhor Jesus pelo cuidado que Ele tem contigo, comigo, com todos nós aqui, agradecer, porque é pelo nome de Jesus que nós avançamos. Obrigado, Senhor, obrigado pela comunhão que temos, obrigado pelo Teu amor derramado sobre nós. Que o Senhor seja adorado aqui nessa manhã, que nós possamos entrar na Tua presença e Te oferecer, Senhor, nosso melhor louvor, nossa melhor adoração, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Aplauda o nome do Senhor, adore Ele com o seu melhor em nome de Jesus. Que você possa entrar na presença do Senhor nesse momento, com o coração cheio de gratidão pelas coisas que o Senhor tem feito. O Senhor, Ele está aqui nesse lugar, Ele quer ouvir a sua voz. Não perca esse momento com Ele. Feche seus olhos, converse com o Senhor, tenha esse momento com Ele. Nós te adoramos, Jesus.
Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Diga isso a Ele. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te
adoramos e nada irá nos impedir de te adorar, Senhor. Nada irá impedir, Senhor, de levantarmos nossas vozes e te adorar, Senhor. O Senhor é soberano acima de tudo, Senhor. O Senhor está aqui, nós clamamos o seu nome, nós pedimos, Senhor. Nada irá nos impedir, Senhor, de te adorar. Muito obrigada, Senhor, porque nós sentimos, Senhor, o seu agir nesse lugar, meu Pai. Senhor, nos capacite, Senhor, nos envie, Senhor, para a sua obra. Senhor, que a gente clame e clame o seu nome até não aguentarmos, Senhor. Até que o Senhor volte, clamemos o seu nome, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Vamos cantar mais uma vez essa parte aqui. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Aplausos ao nome do nosso Senhor Jesus. Toda honra e glória para ti, Senhor. Estremecer tudo em mim, faz derreter meu coração, me tira o medo, me conta segredos.
me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz. Ouça meu coração, meu derramar de amor me faz dançar. Dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória, Senhor. Dançarei, dançarei para a tua glória, para a tua glória, faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz. Ouça meu coração, meu derramar de amor me faz dançar. Aleluia. Se você puder, dar a mão para a pessoa que está do seu lado aí. Vamos orar uns pelos outros. Hoje pela manhã nós estudamos aqui na lição da classe dos adultos a importância de nós compartilharmos as cargas uns com os outros. E amados, nós somos corpo de Cristo. Nós somos igreja, nós somos comunidade, nós somos família de fé. E eu gostaria de que você nesse momento orasse pela vida da pessoa que está do seu lado. Profetiza a bênção do Senhor sobre a vida da família dessa pessoa. Profetiza sobre a vida do ministério dessa pessoa, vida profissional, vida acadêmica. Vai orando aí, apresente ao Senhor, mesmo que você não conheça os detalhes da vida da pessoa que está do seu lado. Apresenta ela ao Senhor nesse momento e peça: Senhor, fortalece, Senhor, abençoe, Senhor, em nome de Jesus, fortaleça, mova, Senhor, a tua bênção sobre a vida, Senhor, de cada irmão e cada irmã, em nome de Jesus. Senhor, que nós possamos a cada dia mais sermos, Senhor, um povo unido no mesmo propósito de fazer o teu nome sobre todo nome aqui nesse lugar. Seja o nome do Senhor, o nome sobre todo nome, na nossa casa, na nossa família, em todos os nossos sonhos e projetos. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada vida aqui nesse lugar. Lança por terra, Deus, toda a artimanha do maligno contra a vida de cada um, Senhor. Que em nome de Jesus tenhamos, Senhor, uma caminhada fortalecida, uma caminhada abençoada, abençoadora, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a tua igreja nesse lugar. Nos una, Senhor, cada dia mais, e que tudo aquilo, Deus, que o inimigo tentar lançar para nos dividir, para romper, Senhor, a nossa comunhão, que seja cancelado e aniquilado agora em nome de Jesus. Que nós sejamos, Senhor, o povo de Deus aqui nesse lugar, Senhor, que te honra e glorifica, Senhor, não apenas com as canções, não apenas com o levantar das mãos, mas também com a nossa vida, com a nossa conduta, Senhor. Nós te louvamos, nós te engrandecemos e oramos assim em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Aplauda bem forte ao nome do Senhor. Aleluia. Se expresse diante dele, aplauda bem forte, glorifique ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Obrigado pessoal aí que ajudou, essas coisas acontecem, faz parte. Vamos abrir nossa Bíblia em Marcos. Marcos capítulo 1. Nós vamos nessa manhã dar continuidade à série de mensagens que a gente vem meditando aqui nos domingos pela manhã no Evangelho de Marcos. E eu quero ler com você Marcos capítulo 1, versículo 21 até o 34. Marcos capítulo 1, versículo 21 até o versículo 34. Nós vamos falar nessa manhã o tema da mensagem, a autoridade de Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 21 até o versículo 34. A palavra do Senhor diz assim: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilharam-se com a sua doutrina, porque o ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito imundo, o qual gritou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu, dizendo: cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando-se violentamente, gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: o que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galiléia. E saindo da sinagoga foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa, e ele curou muitos que se achavam doentes, de todo tipo de enfermidade. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Somente até aqui, deixe sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Senhor, a tua palavra está lida nessa manhã, fala conosco, nos instrua, nos fortaleça, Senhor, na tua palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, deixe sua Bíblia aberta aí, acompanhe com bastante atenção a mensagem dessa manhã. Amados, conforme já falamos aqui, o tema da mensagem é a autoridade de Jesus. E eu já quero entrar direto com você aqui nessa mensagem, no primeiro ponto dela. Você que quiser anotar, você pode anotar aí os pontos da mensagem para você poder reler e estudar na sua casa depois, o tema, a autoridade de Jesus. Primeiro ponto dessa mensagem: o que nos deixa maravilhados. O que nos deixa maravilhados. Quando a gente lê o versículo 22, que a gente acabou de ler aqui nesse texto, a gente percebe uma reação das pessoas na sinagoga, quando eles veem o que Jesus acabara de fazer. O versículo 21 e 22 diz assim: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga, e maravilharam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. Repare aqui uma coisa, o texto bíblico vai dizer que, primeira parte do versículo 22, se maravilharam com a sua doutrina. Quando a gente olha para as sinagogas judaicas naquele tempo, a gente vê ali, Gabi, pessoas que estavam acostumadas a ouvir ensinamentos, pessoas, Patrícia, que estavam acostumadas a se sentar todo sábado naquele lugar e ouvir alguém ensinar-lhes a respeito da lei. Eles estavam acostumados com aquilo.
Só que quando Jesus chega ali e começa a ensinar, eles ficam maravilhados de ver o que Jesus está fazendo. Algo chama a atenção daqueles homens. Eles ficaram impactados com o que Jesus estava fazendo ali diante deles. Estavam diante de algo diferente, algo que chama a atenção. E eu fui pesquisar lá no estudo sobre o significado dessa expressão maravilhar-se no grego bíblico, e uma coisa que eu encontrei ali, que eu achei muito interessante e trago para vocês nesse momento, é que ficar maravilhado, a palavra que aparece ali, que o verbo que é usado, é o verbo eklepso. Você não precisa gravar isso não, fica tranquilo, a não ser que você queira falar um grego aí, fala ekplesso, fala aí. Você pode chegar em casa e falar, fui para a igreja e aprendi uma palavra grega lá, falei grego na igreja. Mas, vocês sabem, eu não sou de ficar trazendo essas palavras difíceis aqui, mas essa eu faço questão pelo seguinte: o significado dessa palavra, Leandro, maravilhar-se, é atacar os sentidos. Atacar os sentidos, ficar totalmente surpreso ou deixado perdido. Você fica sem rumo por testemunhar algo incrível, extraordinário. O que eles viram ali naquele momento, Rogério, foi algo que deixou eles atônitos. Eles ficaram, Adriana, impactados. Imagina, você está lá na sinagoga, você é um judeu, você é uma judia, você chega lá, você senta na sinagoga, e aí, William, você espera alguém começar a ensinar, e aí entra um homem, é feita a leitura da lei, e um outro homem levanta e começa então a explicar aquilo tudo, e todo mundo para, Daniel, e fica maravilhado, fala, que é isso que está acontecendo aqui? Que é isso, Simone, que esse homem está falando? Todo mundo fica com os olhos arregalados, ficaram impactados, porque o que Jesus faz naquele momento, deixa aquelas pessoas com os seus sentidos totalmente atacados. E deixa eu falar uma coisa para você, é importante destacar isso nessa mensagem, porque nós precisamos lembrar, quando Deus age, quando Deus faz algo diferente, quando Deus move na nossa história, nós precisamos estar preparados, porque você vai se surpreender com o que Deus vai fazer, você vai ficar impactado com o que Deus vai fazer, porque o motivo que impactou aqueles homens não foi a maneira como Jesus falava, as palavras que ele usava, não era uma ideia nova que ele trazia, porque o que impactava aqueles homens, o versículo 22 vai seguir dizendo, olha aí, versículo 22, e maravilharam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. O motivo daquela maravilha toda era a autoridade de Jesus, era a forma como ele colocava tudo aquilo de uma maneira, irmã Elza, espiritualmente forte. Jesus não ensinava, Viviane, de uma maneira fria. Jesus trouxe algo em chamas para o coração daquelas pessoas. Jesus vem com palavras que vão ao coração e não apenas à mente. Porque, amados, quando a palavra do Senhor é pregada, ela não tem lugar apenas na nossa mente, Drica, ela toca o nosso coração e incendeia todo o nosso ser. O que Jesus estava colocando em ação naquele momento era a sua autoridade, e ela nos deixa maravilhados. Você talvez já tenha tido uma experiência na sua vida de ter contato com a autoridade do Senhor em alguma área, em alguma situação, em algum momento, e aquilo mexeu com as suas estruturas. O motivo não era a eloquência, o motivo não era o conjunto de ideias inéditas, criativas, não foi nada disso, o motivo era a autoridade, poder, unção, autoridade do Senhor. Eu estou batendo nessa tecla porque nós precisamos, amados, querer do Senhor todos os dias da nossa vida. Senhor, eu quero ter contato com a tua autoridade, eu quero ter contato com o teu poder, porque é isso que gera transformação, é isso que enche de chamas dentro de nós, de dentro para fora, para vivermos mudanças significativas na nossa vida. Repete assim comigo, diga: a autoridade do Senhor é o poder de Deus. E esse poder, ele toca mentes e corações. Mentes porque a doutrina é fiel e verdadeira. E corações porque a ação fervorosa de Deus
nos transforma de dentro para fora. Aquelas pessoas ficaram impactadas, e aí eu lembro de outro texto bíblico, Odaleia, discípulos no caminho de Emaús. Eles estão ali caminhando, Jesus está conversando com ele, de repente Jesus não está mais ali com eles, e aí eles estão ali conversando, e aí um fala para o outro, porventura, não ardia o nosso coração enquanto ele falava essas coisas? Porventura, o nosso coração não ficou diferente quando ele falava aquelas coisas? Edgar, quando algo é feito com autoridade de Deus, a gente sente. Tem um pregador que eu gosto muito que ele fala o seguinte: se alguém me perguntar, Adriano, o que é unção, eu não vou saber explicar direito, mas eu sei bem quando eu estou diante de alguém que tem a unção de Deus na vida dele e quando não tem. Eu sei bem quando eu tenho contato com essa unção, porque, amados, quando a gente tem contato com algo cheio da autoridade de Deus, aquilo mexe com a gente. As nossas emoções são viradas, é por isso que não há área da nossa vida que Deus não toque, porque a mensagem pregada, ela toca a nossa mente, mas o fogo do Espírito enche o nosso coração. Era isso que chamava a atenção daquelas pessoas naquele momento. Jesus poderia chegar ali, Jesus não, um homem qualquer, poderia chegar ali, Andréia, e falar todas aquelas coisas de uma maneira fria, mecânica, vazia, mas Pedro, ele falava com autoridade do céu, e aquilo deixou aquelas pessoas maravilhadas. Só que o texto, ele tem alguns exemplos muito práticos disso para a nossa vida. Eu estou batendo nessa tecla, nesse ponto inicial com você, porque é preciso que a gente entenda o conceito. A autoridade é o poder de Deus. A autoridade é o poder de Deus. O poder de Deus, irmão Ronaldo, quando é colocado em ação, ele toca, Zelinha, nossa mente, e ele enche o nosso coração. As pessoas ficam maravilhadas, Marcos, porque estão diante de algo diferente. Mas como será que é isso? Em contato direto com a nossa vida. E aí eu quero entrar nos dois tópicos seguintes que eu quero trabalhar com você nessa manhã. Primeira coisa, autoridade sobre enfermidades. Autoridade sobre enfermidades. A gente viu aqui, a autoridade de Jesus nos deixa maravilhados, perplexos, deixa a gente impactado, porque nos tira do lugar comum. A gente sai daquilo que estamos acostumados a viver e a gente vive algo extraordinário. Só que como que é isso na nossa vida? Primeira coisa, então, para falar aqui, autoridade sobre as enfermidades. Vem comigo no texto bíblico de Marcos, capítulo 1, versículo 29. Marcos, capítulo 1, versículo 29. A palavra do Senhor diz assim: e saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. E então, aproximando-se Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. A autoridade de Deus tem poder para agir na nossa fragilidade humana. A autoridade de Deus tem poder para agir e tocar na nossa limitação humana. A enfermidade aqui nesse texto é fruto da nossa pequenez, é fruto da nossa limitação. Nós estamos expostos a coisas que podem acabar conosco de um dia para a noite. E a autoridade de Jesus entra em ação numa situação de fragilidade e ela causa um impacto. E a gente vai mergulhar um pouco nisso aqui agora. A autoridade de Jesus dá conta de tratar das mazelas que carregamos conosco pelo fato de sermos seres humanos. Quantos de nós carregam consigo enfermidades, lutas e batalhas pelo fato de sermos seres humanos? A gente trava batalhas na nossa vida sentimental, a gente trava batalhas na nossa vida emocional, a gente trava batalhas no nosso corpo físico, a gente trava batalhas numa série de questões, traumas do passado, questões que nos assolam até hoje e que a gente luta, a gente enfrenta e pelo sangue de Jesus a gente vai vencendo porque a autoridade do Senhor vai agindo dentro de nós. Nem tudo é demônio. Nem tudo é demônio. A gente está aqui diante de um texto que fala sobre ações demoníacas, mas no meio de uma e de outra tem ali uma situação que não é demônio. Sogra de Pedro estava ardendo em febre. A sogra de Pedro estava de cama,
estava impossibilitada de fazer os seus serviços. Matias, ela estava ali paralisada, a febre dominou seu corpo. E para você entender legal isso daqui, a febre naqueles dias era algo muito comum, porque naquela região em que Jesus morava, na Galileia, era comum a malária atacar pessoas, por conta do rio que havia perto, os mosquitos que enchiam aqueles lugares, os insetos, era comum algumas enfermidades e dentre elas a malária. A sogra de Pedro, alguns estudiosos vão dizer que ela estava muito provavelmente acometida por um grave sintoma de malária. E ela estava ali com aquela febre forte, paralisada em sua cama. Aquele contexto em que aquelas pessoas moravam, era um contexto de muitas doenças. Ontem eu estava pensando numa coisa, Rogério, lá em casa, como a Bíblia nos fala de pessoas doentes. E aí eu fiquei pensando, Alexandre, como será que não era a saúde daquelas pessoas naquele tempo de Jesus? Porque é uma série de doenças, é uma série de enfermidades. Inclusive só no Antigo Testamento vai ser apresentado ali para nós, Leandro, 50 doenças diferentes. Era um povo que estava exposto à fragilidade humana ali, nua e crua diante de nós. Estava ali exposto, pessoas que lidavam com doenças que poderiam matá-las por causa da falta de amparo que existia naqueles dias. E Jesus está diante de uma pessoa ali ardendo em sua fragilidade. A Bíblia vai citar vários outros exemplos, mas olhando para o caso aqui da sogra de Pedro, ela estava com uma forte febre. Essas enfermidades que assolavam aquelas pessoas, impossibilitavam elas até mesmo de executarem os seus trabalhos, e ela estava ali parada. E havia muitas superstições, né? Uma coisa que eu encontrei também estudando esse texto é que havia uma superstição entre judeus, que ensinava-se o seguinte: Júlia, se você tivesse febre naqueles dias, alguém supersticioso diria para você fazer o seguinte: pega uma faca, e calma que não vai matar o doente não, pega a faca, corta uma mecha do seu cabelo, enrola na faca, finca ela num espinheiro. Aí você vê que superstição não é só de coisa de brasileiro não, né? Finca lá no espinheiro. E aí no primeiro dia, a pessoa tinha que ir para lá, se curvar na frente daquela faca e declarar o texto de Êxodo 3, versículo 2 e 3. É real isso, o teólogo William Barclay fala sobre isso daí, é real. Chegava lá na frente da faca, primeiro dia, está com febre, encurvado, fala Êxodo 3, 2 e 3. Terminou, volta para casa e deixa a faca lá. Segundo dia, voltava para lá, mesma coisa, encurva, agora é Êxodo 3, 3. Declarou, volta para casa. No terceiro dia, voltava para lá, novamente, 3, 4 na verdade, agora é 3, 5. Depois do terceiro dia, uma pessoa chegava para perto de você, falava algumas palavras mágicas e acreditava-se que a febre seria curada. Era uma superstição que havia naquele tempo. Só que aí quando eu vejo Jesus agindo, Jesus passa por cima de todas essas coisas. Jesus passa por cima de todas essas coisas. Porque Jesus vem com solução. A autoridade de Jesus é solução. E aí a gente olha para o texto bíblico, vamos aqui no versículo 30, Marcos capítulo 1, versículo 30, a palavra do Senhor diz assim: a sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. 31, então aproximando-se Jesus, pegou na mão daquela mulher e fez com que ela se levantasse, a febre a deixou e ela passou a servi-los. Jesus toca na mão daquela mulher. Jesus não fala para aquela mulher seguir uma superstição daquele tempo. Jesus não vai passar para ela uma fórmula mirabolante. Jesus vai executar ali a sua autoridade sobre a enfermidade daquela mulher e manifestar cura naquele lugar. Jesus vai manifestar a cura pelo poder, porque nós vemos nesse texto, o poder de Deus, ele é suficiente acima de todas as ideias humanas, acima de todas as superstições humanas. Não era necessário para aquela mulher fazer nenhuma loucura, tudo o que ela precisava era do toque de Jesus em sua mão.
tudo que ela precisava era do contato dela com o Messias, com o Senhor, e isso nos ensina também na nossa vida, amados, nós precisamos de contato com essa autoridade. Se você tem enfermidades na sua vida, se você tem enfermidades no seu corpo, se você lida com enfermidades na sua caminhada, toque em Jesus, permita que Ele toque em você, permita que essa autoridade age sobre a sua vida. Nós precisamos de contato íntimo com Deus, porque é isso que traz restauração sobre nós. Às vezes nós andamos como aqueles judeus supersticiosos, procurando fórmulas para sarar as nossas feridas, só que na verdade, amados, tudo que nós precisamos é: Senhor, toca em mim. Eu não preciso recorrer a nada além disso. O que eu preciso é ser cheio desse poder e dessa autoridade que o Senhor oferece de graça. Nós precisamos deixar Jesus tocar na nossa vida. E deixar Jesus tocar na nossa vida envolve confiança. Envolve a gente entender que tudo que a gente precisa é abrir e deixar Ele agir, porque nós não temos mais condição de fazer nada. A autoridade de Jesus é suficiente. Eu estou aqui nessa manhã te lembrando de coisas muito óbvias, que às vezes no decorrer da caminhada a gente quer fazer um monte de coisa e a gente esquece do beabá. Tudo que eu preciso é de fazer o simples bem feito. Tudo que eu preciso é fazer bem feito aquilo que eu já aprendi. Só que uma outra coisa que esse texto nos ensina sobre enfermidade, que eu achei muito interessante, a gente na última mensagem sobre Marcos, vimos que Jesus chama ali Pedro para caminhar ao lado dele, e o texto bíblico vai dizer que Pedro larga as redes, lembra desse texto? Larga as redes e segue Jesus, lembra disso? Pedro abandona a sua profissão, porque Jesus fala: Pedro, Simão, eu tenho para você outra coisa, você vai ser pescador de homens, vem comigo. E Pedro larga as redes e segue Jesus. O texto bíblico não nos mostra, mas ontem eu estava pensando nisso lá em casa com a Natane, como será que ficou a família de Simão vendo isso? Como será que ficou a sogra de Simão vendo isso? Porque ela vê, de repente, o seu genro abandonou as redes para seguir Jesus, para seguir aquele homem que chamou ele. Aquela mulher nem sabia quem era aquele homem, falar: o que Simão está fazendo? E aí, de repente, aquela mulher se vê enferma, acamada, com febre, talvez próximo da morte, por conta do desamparo ali da sua saúde. E naquele momento Simão tem uma prova de fogo diante dele. Ou se Jesus agora mostra que ele é realmente quem ele fala que é, ou então agora acabou a minha vida porque eu larguei a minha profissão, minha sogra está enferma e eu estou seguindo esse homem que está dentro da minha casa. Ou Jesus opera agora, ou a situação vai complicar para o meu lado. E aí a gente olha para esse texto aqui, amados, e a gente se depara com isso. Quando nós escolhemos obedecer ao Senhor, quando nós tomamos uma decisão por seguir a Jesus, mesmo que diante da incompreensão de nossos familiares e amigos, quando nós tomamos a decisão de renunciar o pecado, quando nós tomamos a decisão de renunciar tudo aquilo que desagrada ao Senhor, para seguir a Ele, para fazer a vontade dEle, Ele cuida dos nossos, Ele cuida daquilo que nós deixamos, Ele cuida daquilo que nós confiamos na mão dEle, porque Ele é fiel. Ele cuida da sogra de Pedro naquele momento e cura ela, e ele mostra para a sogra de Pedro que ele tem poder para curar, e ele mostra para Pedro que ele tem poder para cuidar de tudo aquilo que Pedro não tem controle de fazer. Pedro vê o cuidado do Senhor, a autoridade sobre as enfermidades. Enquanto vivemos uma vida de obediência a Jesus, Ele cuida das nossas fragilidades. Enquanto vivemos uma vida de obediência a Jesus, Ele cuida dos nossos familiares e amigos, pessoas que nós amamos de perto e de longe. Deus se importa com a nossa família e Ele cuida daquilo que não damos conta de fazer. Autoridade sobre as enfermidades, sobre as fragilidades da vida. Segunda coisa, terceiro ponto dessa mensagem, para nós já caminharmos para o fim, que ainda temos a ceia do Senhor também. Autoridade sobre os poderes das trevas. Primeira coisa que vimos então é a autoridade que nos deixa maravilhados e impactados. A segunda coisa é a autoridade sobre as enfermidades, as fragilidades humanas. E a terceira coisa, a autoridade sobre os poderes das trevas.
Vemos aqui no texto bíblico o que diz aqui, Marcos capítulo 1, versículo 23. A palavra do Senhor diz assim: e logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você, o Santo de Deus. Mas Jesus respondeu dizendo: cale-se e saia desse homem. E então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Quando Jesus chega na sinagoga, ele se depara com um homem endemoniado. Ele se depara com aquela situação, os poderes das trevas agindo sobre a vida de uma pessoa. E os demônios naqueles dias eram associados a uma série de questões. E para alguém expulsar um demônio existia movimentos. Engraçado que algumas coisas que eu vi estudando esse texto eu nunca tinha visto. Tem um comentário bíblico chamado Comentário Histórico-Cultural que traz todas essas informações extra cultura, né, dos judeus naqueles dias. E havia uma corrente entre alguns judeus que trabalhavam com exorcismos, com expulsão de demônios, manipulação de espíritos. E uma coisa interessante eram os métodos que eles usavam, e as pessoas ficavam maravilhadas de ver aquilo. Alguns métodos que eles usavam para tentar expulsar demônios eram os seguintes: causar indignação no demônio. Quando uma pessoa estava endemoniada, eles amarravam aquela pessoa, pegavam uma raiz com um cheiro forte e colocavam na frente do nariz da pessoa até que o demônio ficasse irritado e saísse daquela pessoa. Obviamente isso não funcionava. Eles tentavam manipular através dessas coisas, amarrar a pessoa, colocar uma raiz na frente do nariz dela e esperar o demônio ficar bravo e sair fora. Uma outra crendice que existia também era recorrer a fórmulas mágicas, tentar invocar o nome de um espírito superior para expulsar o espírito inferior, ou seja, uma pessoa que trabalhava com uma manipulação de espírito, tentava invocar um espírito para expulsar o demônio daquela pessoa, e era algo que muitos judeus estavam acostumados a ver. Só que aí, de repente, chega um homem na sinagoga, que ele não vem amarrar o endemoniado e colocar uma raiz na frente do nariz dele, ele não vem trazer um espírito mais forte para expulsar o mais fraco, ele simplesmente chega e ordena: cala-te e saia dessa pessoa, e o demônio sai. A autoridade de Jesus sobre espíritos malignos, ela é real, e eles ficam impressionados: como assim? Por isso que chama a atenção na sinagoga: que autoridade é essa? Ele não chama um monte de gente para tentar expulsar esse demônio, ele ordena e eles saem. Imagina você, pessoas que estavam acostumadas a ver uma série de maluquices como essa que eu acabei de falar, pessoas tentando manipular espíritos e coisa e tal, e com medo, e de repente chega um homem de Nazaré, um homem da Galileia, e fala para o demônio: cala-te, saia, e o demônio sai. Amados, isso nos ensina algo maravilhoso: não existe situações espirituais que Jesus não dê conta de agir na nossa vida. O poder de Jesus é real, o poder de Jesus é completo, o poder de Jesus dá conta de nos livrar, de nos libertar completamente de ações demoníacas e malignas. É como eu falava na semana passada, aqui no domingo à noite, amados, a gente não precisa ter medo de demônios, a gente não precisa ter medo de diabo, a gente não precisa ter medo dessas coisas. O que precisamos é nos posicionar em Deus e crer na autoridade de Jesus que está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de nós. Essa autoridade é compartilhada. Jesus dá uma demonstração clara ali: cala-te, saia, e o demônio sai. A autoridade de Jesus é uma autoridade verdadeira. A autoridade se prova nessas horas. Ele não buscou ferramentas externas, raízes, odores. Ele não invocou outros espíritos, ele não era um mago. Ele não era um espiritualista. Ele simplesmente ordena, e quando ele ordena, o mal tem que bater em retirada. A autoridade de Jesus opera a libertação plena e definitiva na vida daqueles que creem. Encerrando essa mensagem,
Eu trouxe essas curiosidades para você da cultura judaica daqueles dias, tanto a da febre como a da tentativa de expulsar demônios, para mostrar uma coisa para nós aqui. A autoridade do Senhor é suficiente. Eu acho que eu repeti essa frase aqui várias vezes. A autoridade do Senhor é suficiente. Às vezes a gente está enfrentando batalhas pessoais, batalhas espirituais, com as nossas fragilidades. Às vezes o inimigo está se levantando contra nós e a gente quer resolver de um monte de coisa diferente. Tudo que a gente precisa é pedir: Senhor, me encha de autoridade espiritual. Me encha de autoridade espiritual. Você vai se deparar com situações, e eu vou falar para você, o que for demônio vai cair por terra em nome de Jesus, se você tiver essa autoridade na sua vida. As fragilidades serão vencidas porque você tem autoridade na sua vida. Esse texto nos mostra a autoridade de Jesus e ela nos deixa maravilhados. Eu não sei aqui quantos já tiveram a experiência de trabalhar com libertação alguma vez, de expulsar demônios. Amados, é algo assim, é o que eu falei no primeiro ponto dessa mensagem, deixa a gente maravilhado. Porque é algo que a gente olha e fala assim: meu Deus, o Senhor é real. O Senhor é poderoso para fazer. E aí eu olho para essa mensagem, aí a pergunta que eu quero deixar para terminar aqui com você é o seguinte: o que é que acontece hoje na sua vida, na sua casa, na sua família, que você tem que deixar a autoridade do Senhor agir? Deixa o Senhor agir com a autoridade dEle através da sua vida. Encha-se de autoridade nessa manhã, de poder do céu, da unção do Espírito Santo. E prepare-se para ver coisas grandes acontecerem. Encha-se desse poder. Quero te convidar a se colocar de pé. Convido você a fechar os seus olhos, colocar uma de suas mãos sobre o seu coração. A autoridade do Senhor. Interessante, quando Jesus estava ali nos seus últimos momentos com seus discípulos, quando ele está fazendo ali a grande comissão, ele faz uma declaração: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E ele faz ali uma declaração, outorgando aos seus discípulos, entregando aos seus discípulos poder para fazer as suas obras. E esse poder é derramado sobre mim e sobre você também. Todo discípulo de Jesus recebe a autoridade para agir e para se mover. Talvez você veio aqui nessa manhã precisando renovar sobre a sua vida esse poder do Espírito Santo. Talvez você hoje olha para dentro de você e você precisa: Senhor, eu preciso de renovo, eu preciso de poder para agir diante daquilo que é fragilidade humana, para agir diante daquilo que é problema espiritual. Eu preciso, Senhor. O poder do Senhor nos capacita para lidar com absolutamente qualquer coisa. A gente precisa colocar esse poder em ação. É chegar na nossa casa, dobrar o nosso joelho e reconhecer: se alguém está paralisado como a sogra de Pedro estava, que o tocar da minha mão seja o tocar do Senhor sobre a vida daquela pessoa. Quando eu oro pela vida do meu filho, quando eu oro pela vida da minha filha, do meu esposo, da minha esposa, da minha mãe, do meu pai, da pessoa que caminha comigo, que está perto, que está longe, a autoridade do céu colocada em ação. Somos o povo que caminha pelo poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos nessa manhã por essa reflexão, por essa palavra, e te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos ter contato com isso, que possamos ter experiência com isso. Precisamos ser, Senhor, maravilhados por essa autoridade de ver, Senhor, libertações acontecendo, transformações de vida acontecendo, como o Senhor tem feito em nós, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos ir lá para fora, onde estão as pessoas enfermas, machucadas, atribuladas, pessoas, Senhor, que estão debaixo de um jugo espiritual maligno, e, Senhor, chegar com a autoridade do Senhor e ministrar libertação na vida delas.
ministrar o teu amor na vida delas. Muitas das vezes são familiares, parentes, que estão, Senhor, aprisionados por enfermidades da alma. E, Senhor, nós muitas das vezes não colocamos essa autoridade em ação. Ficamos observando apenas, Senhor, como a sogra de Pedro estava ali paralisada, ficamos observando a pessoa definhar, a pessoa morrer, e, Senhor, a gente não toma a atitude que precisamos tomar. Senhor, em nome de Jesus, nos ensine a colocar isso em ação, todos os dias, que possamos ver, Senhor, agindo através de nós. Compartilha conosco essa autoridade, Senhor, renova, derrama sobre nós em nome de Jesus, e nos capacite, Senhor, a viver isso. Senhor, muito obrigado por essa palavra que nos lembra isso nessa manhã. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. E se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer e quero exalar mais de Deus. Nós queremos, Senhor, queremos conhecer e exalar mais de Ti. E que isso passe também, Senhor, por viver essa autoridade. Muito obrigado, Senhor. Nesse momento vamos nos preparar para cear. E nós te pedimos em nome de Jesus. Nos prepara, Senhor. Nos prepara, limpando de nós todo o pecado e toda a culpa. Senhor, nós queremos confessar diante de Ti, Senhor, as nossas mazelas, as nossas fragilidades. Senhor, muitas das vezes nós temos desconfianças, nós temos, Senhor, pecados que nos atrapalham, Senhor, a avançar. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, a vencer todas essas coisas. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, a crescer na santidade, a progredir, Senhor, numa vida, num caráter santo, num caráter aprovado diante de Ti, Senhor, em tudo aquilo que nós fazemos e vivemos, Deus. Nesse momento que vamos orar, nesse tempo de confissão, Senhor, que o Senhor possa ouvir a nossa oração. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar confessando os nossos pecados ao Senhor. Se você quiser, você pode se ajoelhar, sentado, de pé, da maneira como você preferir. Tenha o seu tempo de confissão de pecados. Peça perdão ao Senhor. Traga agora a sua memória aquilo que você tem praticado, aquilo que você tem vivido, que você precisa romper na sua vida em nome de Jesus. E creia, pela autoridade do Senhor, pelo poder do Senhor, você pode vencer isso. Você pode, você vai vencer. Confia no Senhor, deposita nele a sua esperança. Tenha o seu tempo de oração, em seguida estarei orando por todos nós.
Senhor Deus, nós entramos na Tua presença, Senhor, te pedindo, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Tenha misericórdia e nos perdoa, Senhor, pelos pecados cometidos. Seja, Senhor, por ações ou omissões. Seja, Senhor, pecados que nutrimos dentro de nós através de pensamentos, motivações, sentimentos. Senhor, nos ajude a viver de forma santa, da maneira como o Senhor quer que nós vivamos. Senhor, nos perdoe, Pai, por todas as vezes que nós deixamos, Senhor, que sentimentos tomem conta do nosso coração e a gente não obedece a Tua palavra. Senhor, nos perdoa por todas as vezes que nós vamos vendo, Senhor, a escalada do pecado dentro de nós e não tomamos uma posição, Senhor, de rejeitar tudo isso. Nos perdoa, Senhor, por todos os pensamentos que nós permitimos ocupar a nossa mente, as ações que nós vamos normalizando na nossa vida, Senhor, e que entristecem o Teu coração. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós nos corrompemos por conta das pessoas que estão do nosso lado. Senhor, nos perdoa, Senhor, todas as vezes que escolhemos agradar muito mais aos amigos, aos homens do que ao Senhor. Senhor, nos perdoa por todas as vezes que colocamos, Senhor, uma postura ímpia acima de uma vida de santidade na nossa vida. Senhor, nos ajude, Senhor. Nós cremos que há perdão de pecado liberado para nós. Senhor, nos ajude a viver isso. E nos encha também, Senhor, do Teu poder. Nos encha, Senhor, do Teu Espírito Santo, para que possamos, Senhor, viver obras novas e maiores. Fazer, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer, abençoar vidas, abençoar pessoas. Abençoar, Senhor, os de perto, os de longe. Abençoar, Senhor, irmãos. E abençoar também aqueles que não caminham conosco. Senhor, nos ajude a amar o nosso inimigo. Nos ajude, Senhor, a ter um olhar de compaixão. Nos ajude, Senhor, a cuidar daqueles que cuidam de nós, a cuidar daqueles que estão debaixo do nosso cuidado. Senhor, a viver o Teu cuidado sobre todas as vidas, Senhor, em nome de Jesus. Que o nosso foco esteja em olhar para Ti, Senhor. Nos tire, Senhor, do foco da distração e que nós possamos viver uma vida de obediência. Nesse momento que vamos renovar a nossa aliança contigo, seja conosco, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé. A gente vai consagrar aqui os elementos. Gostaria de chamar aqui a André e a Adriana para me auxiliarem. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Dizendo: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Depois de haver ceado, Ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Senhor, nós consagramos os elementos ao Senhor. Nesse ato, Senhor, de memorial, de consagração, nós consagramos, Senhor, o pão que vamos comer e também os cálices, Senhor, que nós vamos beber. Senhor, que em nome de Jesus nós possamos nessa manhã renovar a nossa aliança contigo. Renova também, Senhor, as nossas forças, renova a sua autoridade sobre nós e nos ajude, Senhor, em nome de Jesus que nós oramos e consagramos. Amém. Glória a Deus. Lembrando, amados, você é convidado a participar da ceia do Senhor junto conosco. Temos visitante conosco nessa noite. Se você é de outra denominação, você é convidado a participar conosco também. A mesa não é da igreja metodista, a mesa é do Senhor. Se você está em comunhão com Deus, se você está em comunhão com Jesus, você é convidado, a participar conosco. Quero convidar toda a igreja a vir pelo corredor lateral à minha direita, pegar aqui o pão e o cálice e retornar pelo corredor à minha esquerda. Que o Senhor nos abençoe. Renovemos a nossa aliança com Deus. A quem primeiro me amou,
Devo tudo o que sou, por minha causa se entregou. Te entrego meu amor, não pelo que faz tuas mãos, mas pelo teu coração. Não por riqueza maior, mas por tua comunhão. Estou aqui, eu vim por ti. Intimidade e comunhão é o que eu mais quero. Eu quero tocar o teu coração, Senhor. O meu maior prazer é te adorar. Quem primeiro? A quem primeiro me amou, devo tudo o que sou, por minha causa se entregou. Te entrego meu amor, não pelo que faz tuas mãos, mas pelo teu coração. Não por riqueza maior, mas por tua comunhão. Estou aqui, eu vim por ti. Intimidade e comunhão é o que eu mais quero. Eu quero tocar o teu coração, Senhor. O meu maior prazer é te adorar. Amém. Erga o seu pão nesse momento. Nós vamos consagrar ao Senhor a nossa vida, o nosso pão e comer nesse momento. Lembrando, o pão que nós comemos nessa manhã, lembrança da entrega do Senhor Jesus para sofrer as nossas dores, a nossa morte em nosso lugar. Senhor, nós trazemos agora à nossa memória o sofrimento de Jesus. E queremos, Senhor, te agradecer pelo teu cuidado, Senhor, por entregar o seu único filho para morrer em nosso lugar e pagar o preço que nenhum de nós seríamos capazes de pagar, Senhor. Muito obrigado, Senhor. É a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Coma do pão e renova a sua aliança com o Senhor. Erga o seu cálice. Senhor, nós te agradecemos também pelo cálice em nossa mão. Senhor, com ele renovamos a nossa aliança contigo nessa manhã em nome de Jesus. Senhor, nos ajude e que ao viver também, Senhor, essa aliança nós possamos obedecer ao Senhor em tudo aquilo que essa aliança inclui, Senhor. Nos ajude a viver em nome de Jesus. Amém.
Se puder, troca esse cálice com pelo menos 2, 3 pessoas aí perto de você. Profetiza a bênção do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Graças a Deus. Amém. Lembrando sempre, nós renovamos a nossa aliança com Deus e com a igreja. E amados, antes de nós bebermos o cálice, como você já sabe, você que caminha conosco, já está habituado a ver, toda a mesa, o Ministério do Santuário prepara aqui alguma referência, alguma passagem bíblica, alguma lição bíblica para nós trazermos à nossa memória enquanto renovamos a nossa aliança com Deus. E a mesa desse dia nos lembra a passagem quando o Senhor Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes, que ao renovar a nossa aliança com Ele, nós possamos confiar também que Ele é o nosso provedor, que Ele é o nosso cuidador, e que nós possamos viver na dependência do nosso Deus todos os dias. Senhor, com esse cálice renovamos a nossa aliança contigo, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Beba do cálice, glorifique ao Senhor. Estou aqui, eu vim por ti, intimidade e comunhão é o que eu mais quero. Eu quero tocar o teu coração, Senhor. O meu maior prazer é te adorar. O meu maior prazer, o meu maior prazer é te adorar. Prazer é te adorar. Aplauda o nome do Senhor. Agradeça a Ele pelo amor que Ele tem pela sua vida, em nome de Jesus. Antes de orar, encerrando, só um último aviso importante. Hoje tem um culto, né, à noite com as crianças. Hoje nós vamos começar algo novo na igreja. Todo primeiro domingo de cada mês, no culto da noite, as crianças vão ter um culto lá em cima, completo, com louvor, com palavra, tudo voltado para elas, na linguagem delas. Vai acontecer lá na salinha das crianças. Então, se você tiver alguma criança da sua família, alguém para trazer, traga. Vai ser um tempo de bênção. Já fica aí o convite para a Isadora também. Vai ser bênção, e que o Senhor abençoe muito esse trabalho com as crianças lá, em nome de Jesus. Então, hoje nós vamos começar. Ore por esse trabalho também. Até a noite, se o Senhor nos permitir, que o Senhor te abençoe sua tarde, um almoço gostoso. Se tiver uma sobremesa gostosa e sobrar, pode trazer um pedaço para o pastor à noite, não tem problema, não vou ficar triste com você, mas seu domingo seja um domingo abençoado, em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por esse domingo, por essa ceia do Senhor, poder renovar a nossa aliança contigo, Senhor, é algo imprescindível para nós e é sempre maravilhoso. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelos louvores, obrigado, Senhor, por cada estudo que tivemos aqui nessa manhã, em cada classe. Nos dê um domingo abençoado na tua presença, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e oramos assim. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida hoje e permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda ao Senhor.